Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas que estão nos assistindo. Gente, essa questão de bem ou mal sofrer é uma questão de bom senso, tá? Porque o sofrimento ele faz parte do nosso crescimento. Então, quer dizer, é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Então, o que a gente tem que lembrar é isso, que o sofrer, muitas vezes, vamos trocar essa palavra sofrer por desafio. Olha bem, gente, toda vez que a gente sobe um degrau na escala evolutiva, o que nós vamos encontrar lá na frente? Nós vamos encontrar mais desafio, mais desafio. Vocês vejam, por exemplo, os apóstolos que trabalharam com Cristo, que foram pregar o quê? O Evangelho após a desencarnação de Jesus. Quer dizer, eles encontraram desafios. Sofrimento, sim, claro, mas eram desafios. Então, vamos procurar olhar o sofrimento como um desafio novo. Tá? E desafio a gente tem que enfrentar. E com isso nós vamos usar o quê? As ferramentas que a doutrina espírita nos deixou. Nos ensinam que é a prece, que é a fé raciocinada. Então tudo isso é uma ferramenta para nos auxiliar nos momentos de desafio. Uma doença é um desafio? É claro que é um desafio. Tá? E nesse ponto que a gente tem que ter o quê? Uma resignação dinâmica. O que é isso? A gente entender que a gente tem que aceitar, mas vamos procurar o quê? A solução. Não é entregar a vida, falar, não, vou sentar aqui, vou esperar minha desencarnação. Não. Isso aí você está cometendo quase um suicídio. Tá? Você tem que lutar. Você vê o Cristo, por exemplo. O Cristo, ele nasceu no nosso planeta, quer dizer, ele encontrou os 30 e tantos anos de vida dele, desafio, um atrás do outro, e enfrentou todos. Quer dizer, enfrentava lá os homens, que é a conversa mole, tinha os parentes dele, que eram um pouco complicados também, e depois ele enfrentou todo aquele sofrimento que ele passou, que ele sabia que ia passar. Olha só a diferença, o Cristo ele sabia o que ia passar, nós não sabemos. Por isso que é importante o que, gente? Na nossa trajetória reencarnatória, a gente procurar viver o que? O aqui e agora, o momento presente, sem se preocupar com o quê? Com o futuro. Quer dizer, o futuro você sabe o que vai acontecer? Claro que não sabe. A gente só vai saber quando aquele futuro se fizer em presente. Agora, uma coisa que a gente tem que desgarrar logo, logo, para que esse sofrimento seja mais atenuado, é do passado. Olha bem, gente, o tanto de pessoas que sofrem, têm transtornos mentais, por quê? Porque fica agarrado no passado. E o passado é uma coisa, gente, que não tem como mudar. Se não tem como mudar, larga aquilo para trás. Porque eu vejo, por exemplo, a gente nota, por exemplo, paciente com depressão, tá? A maioria deles, 90%, é o que? É gente que está agarrado no passado. Aí eu chego para eles e falo, ó, pega o passado, põe ali de lado. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, desagarra, desapega do passado. Porque o passado ninguém muda. Tá certo, gente? Então a gente tem que aprender o quê? A bem sofrer. Olha bem o título aqui do item, do Lacordaire. Aliás, o Lacordaire, ele era padre dominicano, viu, gente? Ele era político, era escritor, era palestrante e advogado também. A primeira formação acadêmica do Lacordaire foi como advogado, depois que ele entrou para a ordem dominicana. E ali ficou até os 59 anos, quando ele desencarnou com 59 anos. Olha bem, o Lacordaire desencarnou em 1861. Já deu essa mensagem aqui que nós vimos. Então você vê como é que é bacana isso. Falando sobre o sofrimento, tá? Sobre o bem sofrer. Então é isso que a gente tem que fazer, aprender a sofrer bem. Porque o sofrimento faz parte do quê? Da nossa caminhada evolutiva. É isso que a gente tem que entender. Em planeta de prova e expiação, é dessa forma que funciona. Então nós temos que adaptar com isso, aceitar, não ficar reclamando, porque quando você reclama, o que acontece?
todo aquele fruto do sofrimento você vai perdendo, vai escoando o fruto do sofrimento que você passou. Então a gente sempre está agradecendo a Deus e procurando o quê? Para atenuar o sofrimento só tem um jeito. Olha bem, gente, é fazer o bem. É fazer o bem. Procurar fazer o bem. Por quê? Porque com isso nós estamos agindo aonde? Dentro da lei de causa e efeito. Olha só, causa e efeito. Então a gente tem que procurar fazer o bem para que o resultado no futuro, o efeito, seja o quê? Seja o bem, voltando para nós, tá? Então a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Procurar fazer o bem. Onde eu tenho que fazer o bem? Como eu faço o bem? Isso aí, gente, é uma coisa que ameniza a vida de qualquer ser humano, tá? É praticar o bem. Porque geralmente quando a gente começa a praticar o bem, o que acontece? Aquela espada da justiça divina que estava sobre a nossa cabeça, tá? Que a gente tinha planejado antes de reencarnar, de passar por aqueles sofrimentos, doença, tudo, o que acontece? Aquela espada da justiça muitas vezes ela é afastada e a mão da misericórdia divina vem e cai sobre nossa cabeça. Então isso acontece demais. É por isso que Pedro falava, que o Cristo falava o seguinte, que a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. Olha só que beleza isso. Como isso é consolador. A gente saber que o bem, muitas vezes, atenua um monte de dívida que a gente tinha para pagar. Isso é bonito, gente. Isso aí a gente vê a beleza da misericórdia divina. Tá certo? E é isso que a gente tem que entender. Então, todo dia, aqui as famílias procurem fazer o que? Um mini, menor, culto do Evangelho no lar. O que é esse mini culto do Evangelho do lar? Pega o Evangelho, abre o Evangelho, aonde cair faz uma leitura em voz alta e depois faz uma prece. Coisa de 5, 7 minutos, que não vai atrapalhar a vida de ninguém. E uma vez por semana a gente faz aquele culto tradicional, que é um pouquinho mais demorado, tá? Mas não vamos deixar de orar, de agradecer, principalmente agradecer, tá? Porque quanto mais a gente é grato ao Pai Maior, mais o Pai Maior vai nos dar motivo para ser grato, tá? Então vamos procurar agradecer. No momento de sofrimento, lembrar, todo sofrimento é um desafio, tá certo, gente? Então o que eu tinha para falar sobre isso é só. Passar para o Anderson. Boa noite a todos.